5 erros comuns que profissionais de manutenção cometem ao calcular o indicador MTBF, tempo médio entre falhas. O indicador MTBF, com certeza, é o indicador mais popular e talvez um dos indicadores mais importantes para a gestão da manutenção. Enquanto nós calcularmos e analisarmos esse indicador de uma forma correta, nós conseguimos obter informações relevantes sobre principalmente a confiabilidade e a saúde dos nossos ativos. Por ser um indicador tão popular, é comum que seja o indicador que os profissionais mais cometam erros ao calcular e ao analisar esse indicador e, por conta disso, tomar decisões erradas aí no curto, médio e longo prazo. Então, o objetivo desse vídeo é te mostrar os 5 principais erros que nós encontramos aí, principalmente dentro dos nossos serviços de consultoria, que já foram mais de 1000 empresas analisadas e assessoradas por nós sobre a implantação desse indicador e a sua análise. Bom, primeira coisa, o que é o indicador MTBF? MTBF é a sigla para Mean Time Between Failures, tempo médio entre falhas. A sua fórmula é bem simples. O MTBF vai ser igual somatório de horas em bom funcionamento dividido pelo número de falhas funcionais, número total de falhas funcionais. Bom, apenas analisando a fórmula, nós já conseguimos identificar 2 erros principais básicos que os profissionais cometem. O primeiro erro está na primeira parte da fórmula, somatório de horas em bom funcionamento. Nesse caso, nós devemos apenas somar as horas que de fato o equipamento estava funcionando, operando. Então, o primeiro erro é contabilizar o tempo calendário. Por exemplo, se o meu ativo ele funcionou 60 horas dentro de uma semana, eu não devo considerar que ele estava funcionando 24 horas por dia durante esses 7 dias. Apenas somar, contabilizar as horas que ele estava de fato funcionando. Esse é o primeiro erro. Segundo erro que os profissionais cometem refere-se à segunda parte da fórmula. Somatório, número total de falhas funcionais. O que é uma falha? Falha é um evento que caracteriza a suspensão da função de um ativo. Então, a falha funcional é um evento que caracteriza a incapacidade de um ativo funcionar corretamente. Portanto, devemos considerar apenas aquelas manutenções realizadas para corrigir tais falhas funcionais. Quando eu tenho um defeito, o que é um defeito? O defeito é um sintoma que não compromete, não suspende a função do ativo, ou seja, o ativo continua a desempenhar a sua função, porém com uma anomalia, que nesse caso é o defeito, eu não devo considerar esse defeito para fins de cálculo de MTBF, uma vez que MTBF é o tempo médio entre as falhas, e se falha é um evento que caracteriza a suspensão da função do ativo, se o ativo ainda está em condições de desempenhar a sua função, não devo contabilizá-lo. O terceiro erro que os profissionais cometem, geralmente tem mais a ver com a análise do indicador MTBF do que com o próprio cálculo. O terceiro erro é analisar o indicador MTBF em janelas mensais, ou seja, contabilizar, zerar o MTBF mês a mês e analisá-lo em janelas mensais. O MTBF é um indicador acumulativo, ou seja, eu tenho que levar em consideração todo o período, ou o máximo período que eu tiver de histórico, e vir analisando hora a hora, dia a dia, semana a semana, mês a mês. Essa janela de análise, para mim, tanto faz, não faz diferença. O que eu quero que você entenda é que a cada hora que se passa e o meu ativo não falha, o meu MTBF ele tende a aumentar. Eu nunca devo zerar meu MTBF. E a cada hora que se passa e o meu ativo vem a falhar, o meu MTBF, logicamente, tende a diminuir. Então, eu tenho que analisar sempre a maior janela possível de MTBF e se eu quiser fazer uma análise em clusters mensais, semanais, trimestrais, que eu faça, mas que eu não zere esse valor de tempo médio entre falhas. Por que disso? O MTBF é uma das bases para o cálculo de confiabilidade. Confiabilidade é a probabilidade, né? É uma esperança matemática, a probabilidade de um item desempenhar a sua função requerida dentro de um determinado intervalo de tempo. Então, eu preciso da maior quantidade de dados possível sobre o meu tempo médio entre falhas para que eu possa, de fato, encarar depois um cálculo de confiabilidade
trazendo aí um cenário mais realista possível. Um quarto erro que os profissionais cometem é calcular o MTBF na hierarquia errada dentro da árvore de equipamentos industriais. Então, o MTBF é um indicador que eu vou usar para calcular o tempo médio entre as falhas dos meus equipamentos. Então, nós temos aí dentro de uma árvore estrutural, industrial nesse exemplo, uma hierarquia de 8 níveis, onde eu tenho lá no primeiro nível o nível de planta, depois eu tenho a área, sub-área, dentro da sub-área eu tenho o sistema ou linha de produção, depois eu vou ter ali o ativo, que é a máquina propriamente dita. Dentro dessa máquina, eu vou ter ali os conjuntos, né, que desempenham funções específicas dentro da máquina, e dentro do conjunto, eu vou ter os equipamentos. Dentro dos equipamentos, eu tenho os componentes. O lugar correto, quem eu analiso sobre o tempo médio entre as falhas, é o nível de equipamento. Então, por exemplo, um motor elétrico, ele é um equipamento. É no motor elétrico que eu vou calcular o MTBF. Por quê? Ele é o menor nível reparável dentro de toda essa árvore. O nível abaixo dele, que é o nível 8, o nível de componente, a gente já está falando ali de itens irreparáveis. Por exemplo, um rolamento de um motor elétrico, quando ele quebra, ele falha, eu não reparo o rolamento, eu substituo o rolamento. Então, no caso de análise do rolamento, eu uso o indicador MTTF, Mean Time to Fail, tempo médio para a falha acontecer. Agora, no nível acima, que é o primeiro nível reparável, quando o motor elétrico falha, eu não troco o motor elétrico, eu reparo esse motor elétrico. Então, eu vou analisar o tempo médio entre as falhas desse motor elétrico. Então, eu não vou analisar o MTBF de máquinas como um todo. Máquina eu vou analisar os indicadores secundários, que são disponibilidade, confiabilidade, mantenabilidade, entre outros. Que para fazer cálculo e análise desse indicador, eu preciso de fato aí do indicador MTBF de todos os equipamentos que compõem os sistemas funcionais dessas máquinas. Quinto e último erro que nós notamos é calcular e analisar o indicador de MTBF de uma forma isolada. O MTBF, assim como qualquer outro indicador de manutenção, ele serve para compor uma série de outros indicadores que vão nos servir para tomada de decisão, para a base de tomada de decisão. Então, o MTBF ele é irmão do MTTR. O MTBF ele me dá ali uma média do tempo médio entre falhas para que eu possa calcular a confiabilidade do ativo. E o MTTR, tempo médio para reparo, ele me dá ali uma média dos tempos de reparo para que eu possa calcular a mantenabilidade desse ativo. Ou seja, em média, de quanto em quanto tempo eu tenho uma falha. Exemplo, se o meu MTBF é 500 horas, a cada 500 horas, em média, não significa que vai acontecer, em média eu tenho uma falha. E o meu MTTR, ou seja, quando eu tenho essa falha a cada 500 horas, em média, quanto tempo leva para que essa falha seja corrigida? Se o meu MTTR for de 2 horas, significa que a cada 500 horas, em média, eu tenho uma falha e quando eu tenho uma falha, essa máquina ela fica aí 2 horas parada aproximadamente para o seu devido reparo. Se eu quiser de fato saber qual que é a probabilidade de acontecer essa falha dentro das próximas 500 horas, eu vou usar o MTBF para calcular a minha confiabilidade, conforme a fórmula que está aparecendo aí na sua tela, e eu vou usar o meu MTTR, o meu tempo médio para reparo, para calcular a minha mantenabilidade, também conforme o exemplo que está aparecendo aí na sua tela. A confiabilidade é a minha probabilidade de um determinado item funcionar, continuar operando conforme a sua função requerida dentro de um espaço estimado de tempo, e a minha mantenabilidade é a probabilidade de executar, desempenhar um reparo em um determinado item dentro de uma janela também estimada de tempo. Bom, esses foram os 5 principais erros sobre o principal indicador da gestão da manutenção, pelo menos o mais popular, o tempo médio entre falhas, e eu quero saber a sua opinião. Qual desses erros você já viu alguém cometendo em alguma empresa, ou se você já cometeu, deixa aqui nos comentários abaixo, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixa um like nesse vídeo se ele te ajudou de alguma forma. Te vejo nos nossos próximos vídeos. Até mais!